Preste atenção nesse vídeo. Algo muito forte mostra esse vídeo a todos nós sobre a união. Se eu contei certo, são 24 mecânicos ali. Veja que cada um deles tem uma função diferente, um dos outros. Vários, mas cada um com uma função diferente. Há um mecânico somente para desparafusar a roda do carro. E há outro que vai parafusá-la. Há outro que vai tirar o pneu. Outro que vai trocar o pneu, já vem com um pneu suplente. Outro vai encher o pneu. Outro vai abastecer o combustível para o carro poder andar. Ou seja, um limpa só o espelho para o piloto poder ver quem vem atrás. Veja, cada um tem a sua função. Na obra de Deus, Cris, é a mesma coisa. Cada um tem a sua função, porém todos unidos fazem um trabalho para que a obra ande como esse carro. Exatamente, todos ali estavam sincronizados. Eles têm um certo tempo para fazer isso, não é? São segundos. Quanto mais rápido fizerem, melhor. E ali não podem estar distraídos, eles têm que estar focados naquilo que eles estão a fazer. Mas é assim, todos se movendo em prol de uma causa. Na obra de Deus é a mesma coisa. Todos os obreiros se juntam, se unem. Muitas vezes nem sempre têm as mesmas funções, né? Porque existe o grupo de evangelização dos hospitais, dos presídios, o grupo Raab, o grupo de evangelização no lar de idosos. Outros já estão destinados à limpeza do altar, à elaboração da Santa Ceia. Porém, todos são importantes. Desculpa, há os obreiros que são integrantes do Força Jovem, há os obreiros que, como você mesma disse, fazem parte de um grupo de visita aos hospitais. O grupo de resgate é um grupo de obreiros que dedica-se a resgatar pessoas que se afastaram da igreja. Ou seja, cada um tem sua função, mas todos são importantes. Exatamente, e assim, porque todos têm o mesmo objetivo, que é desenvolver a obra de Deus e desenvolver na obra de Deus, não é? Só que tem que haver esse espírito de união para que tudo dê certo. Cris, desculpa, você falou uma coisa interessantíssima. Desenvolver a obra de Deus e desenvolver-se na obra de Deus. Isso é interessante, não é? Interessante. Porque assim, eu tenho que desenvolver na obra de Deus, eu tenho que crescer espiritualmente, eu tenho que crescer diante de Deus, eu tenho que transmitir que eu tenho um relacionamento com Deus. Por mais que eu tenha problemas, enfrente problemas na família, ou no trabalho, não é? Como casos dos nossos obreiros, mas a minha vida espiritual, bem com Deus, ela se reflete no que eu vou fazer na obra de Deus. Então eu tenho que desenvolver, eu tenho que ter um foco, eu tenho que dar para as pessoas, então eu tenho que estar bem, eu tenho que desenvolver, eu não posso ficar parada no tempo, ser uma obreira sem fruto. Eu tenho que dar frutos, eu tenho que cuidar daquelas almas e tenho que ver que elas estão sendo abençoadas, acompanhá-las e ver que está tendo resultado a minha oração por ela, os meus propósitos que eu faço por ela, os jejuns, tudo isso. Se eu desenvolvo-me na obra que eu faço, a obra que eu faço também acaba por desenvolver-se, né? Vamos ver mais uma vez, produção, eu peço por gentileza, ao nosso lado tem como ver novamente esse vídeo do carro, porque eu quero, por exemplo, aqui mostrar que esse carro
esse carro que você vê agora, ele representa a obra de Deus. Ele representa a obra de Deus tem que andar, a obra de Deus tem que desenvolver. Olha lá, esse carro, ele é a obra de Deus. Olha lá, vamos ver o carro ali. Então, esse carro é a obra. Então, a obra tem que andar. Mas para a obra andar, os obreiros à sua volta trabalham. Então, o obreiro evangeliza, o obreiro atende o povo, o obreiro faz o trabalho de acompanhamento. Olha lá, cada um na sua função. Então, todos ali estão unidos, fazendo um trabalho diferente para o carro poder arrancar. E o carro arranca com toda a força, o seu motor potente. A obra de Deus é assim. A obra de Deus tem que avançar, a obra de Deus tem que arrancar. Mas a obra de Deus avança, a obra de Deus arranca quando nós unidos fazemos o trabalho para que a obra desenvolva. E veja que se um daqueles homens, um daqueles mecânicos, basta um deles falhar, vai comprometer o desempenho daquele carro lá na frente, na corrida. Na obra de Deus é a mesma coisa. Se um obreiro que faz parte de um corpo, é o corpo de obreiros, não é? Ali é uma equipe, somos uma equipe de obreiros, é um corpo. Se um deles apresenta uma debilidade, a obra para no sentido assim, vamos ter que parar para como é que eu dizer assim, resgatar aquele, cuidar dele. E aí perde-se tempo, né? Exatamente, ele vai ter que ficar afastado para poder ser cuidado. E, por exemplo, coisas que deveriam estar se desenrolando não vão estar devido àquele obreiro ter dado uma parada. Exato. Então, eu creio que dá para entender assim. É importante que então você não pare. Nós estamos aqui lhe culpando. Então eu sou o culpado pela obra não desenvolver. A obra vai desenvolver. Eu posso ser muito sincero, muito franco. A obra vai desenvolver sem você ou com você. Mas com você na obra é muito melhor. Nós queremos que a obra que fazemos desenvolva, mas temos que estar bem com Deus para que essa obra desenvolva e desenvolva bem. Nós temos opiniões aqui, opiniões sobre esse vídeo, e também nós temos um trecho, ou melhor dizendo, um versículo bíblico que fala sobre essa união. Eu vou mostrar primeiramente o versículo e depois nós vamos ler as opiniões que chegam aqui em obreiros@iurde.pt. Esse versículo tem tudo a ver. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na obra de Deus não pode haver divisão. Na obra de Deus tem que haver união. Se você é obreiro e obreira, você que prepara-se para fazer a obra, vê essa desunião, resolva isso já. Se você tem alguma coisa dentro de si contra alguém, como mágoa, ressentimento ou rancor, então vá, peça perdão, perdoe. Não pode haver essa desunião, porque senão compromete a obra que você faz ou a obra que você almeja fazê-la. Vamos aos comentários, Cris. Nós temos aqui comentários que chegam através do obreiros@iurde.pt. O primeiro comentário, Cris. Posso ler do Luís, que é o primeiro? É o primeiro, exato. Falo isso não para julgar, mas a triste realidade é que das 13 obreiras da minha igreja, 4 delas são muito unidas para falarem mal da vida dos outros. Luís Soares. Luís faz uma crítica aí. Ele faz até uma ironia, não é? Elas são unidas, pôs até em letra maiúscula, não é? Para chamar bem a atenção, que elas são unidas, mas para falar mal da vida dos outros. Então elas são unidas. Que é unidas, muito triste, como ele diz. Elas são unidas para fazer uma má obra, que é a falar mal da vida dos outros. Elas já são poucas, não é? Elas são 13 obreiras, 4, quer dizer, 9, não é isso? Das 13... apenas 9 se safam. Mas já vi, são poucas. E 4 são, na opinião dele, são obreiras que falam mal da vida dos outros. E por isso ele vê a desunião.
Então, ô Luiz, temos que orar por essas obreiras, ou então o pastor tem que saber do assunto para chamá-las e orientá-las a não serem assim, não serem desunidas. Temos a opinião da Suzana. A Suzana diz assim: graças a Deus, vejo nos obreiros e obreiras da minha igreja um excelente exemplo de união em tudo o que fazem. Limpam a igreja, lavam os sanitários, pintam paredes, varrem o chão de entrada, evangelizam juntos, oram em grupo e fazem propósitos por nós. Já disse que quando eu for uma obreira, quero ser assim, Suzana. O contrário do Luiz, hein? O Luiz vê mau exemplos nas 4 obreiras da igreja dele. No caso da Suzana, ela já vê bons exemplos em todos os obreiros da igreja dela. E ela até diz, quero ser uma obreira, e quando for, eu quero ser assim como ela. Está vendo o exemplo? Uhum. Exato. Estas obreiras estão a fazer discípulas. Estão a influenciar as jovens da igreja a também serem futuras obreiras. Nem sempre faz um discípulo falando. Exatamente. Mas mostrando, né? Exatamente, com atitudes. O espírito de serva. Veja, essas obreiras, elas têm o espírito de servas e de servos. Veja que eles fazem tudo juntos. Veja que a Suzana chega a mencionar até pintura de parede. Pintar parede, lavar sanitários, lavar o altar, limpar o altar. Eles são unidos na evangelização, unidos na oração em grupo, fazem oração em grupo, evangelizam em grupo. É um exemplo. Agora também eu tenho que fazer aqui uma ressalva. Fazer é importante. Agora, muito mais que fazer, o importante é ser. Esse grupo tão unido no fazer, que seja unido também no ser. É importante que sejamos unidos no que fazemos e temos que ser unidos no que somos. Somos humildes, somos dedicados na oração, no jejum, somos espirituais, somos cada vez mais cristãos certos da salvação. Temos que ser e fazer. Você pode também enviar a sua opinião, obreiros@iurde.pt. Mas uma opinião chega, nos Cris, a Valentina Nunes. Vamos a isso. Já ouvi muitas vezes alguns a gritarem: unidos venceremos. Porém, falar é fácil. Peço a Deus todos os dias para que os obreiros da minha igreja voltem a ser unidos. Valentina Nunes. Que a Valentina faz até um desabafo, não é? É um desabafo, peço todos os dias, quer dizer, é uma necessidade que ela vê na igreja dela, os obreiros serem unidos, a importância que é a união, porque se passa para o povo, não é? E ela fala desse ditado popular conhecidíssimo, né? Que toda a gente diz, unidos venceremos, mas... Só de palavras, não é? Exatamente. Não é de atitudes. Unidos venceremos, todos podem dizer unidos venceremos, mas essa união tem que ser mesmo na prática, Sabes não porquê? Simplesmente no que fala. Ela deve ser um membro que vê que quando há união, há força. Quando se propõe a fazer algo, a união faz força. É tudo com mais empenho, com mais dedicação. Quando há divisão, quando as pessoas estão divididas, quebra a força. Exato. O resultado não é o mesmo. E ela deve estar a observar isso ali. Agora, uma coisa aqui importante de tudo que nós falamos, que é importante e muito mais que eu quero falar aqui. O que eu observo aqui? Obreiro, obreira, você que faz a obra de Deus ou que está almejando fazê-la, preste atenção. Você observou aqui? O povo, eles nos observam. As pessoas, elas nos observam. Enquanto você é simplesmente um membro do Centro de Ajuda, enquanto você simplesmente é um membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você está ali sentadinho, sentadinha. Ninguém te observa. Mas quando você passa a fazer a obra de Deus e você anda nos corredores da igreja com uniforme de obreiro, você passa a ser mais observado. Você passa a ser mais observada. E uma coisa errada, um mau testemunho seu, vai gerar esses comentários aqui. As pessoas vão ver o mau exemplo de um obreiro, o mau exemplo de uma obreira. Porque na empresa onde você trabalha,
sabem que você é um obreiro? Sabem que você é uma obreira? Até sabem. E qual é o testemunho que você tem dado ali? Eles falam palavrões, eles fumam, eles bebem, dependendo quem é, não tem satisfações a dar a ninguém, chega em casa a hora que quer. Agora, você que tem um compromisso com Deus e que faz a obra de Deus, você já não pode fazer o mesmo que essas pessoas fazem. E se você acaba por descair e faz o que essas pessoas fazem, você pode ter certeza. Na primeira oportunidade, elas vão te julgar. Elas vão dizer, é o obreiro do centro de ajuda que eu vi fazendo isso, que eu vi falando aquilo, que eu vi julgando esse, que eu vi nervoso ou nervosa, que eu vi irritado. Eles podem irritarem-se a hora que quiser. Eles podem fazer o erro que quiserem, não tem compromisso com Deus. Mas você que tem um compromisso com Deus, cuidado onde anda, cuidado com o que fala, cuidado com o que comenta, porque você está sendo visto com lupa. Estão lhe observando com lupa. E no primeiro mau testemunho seu, vão julgar a quem? Toda a obra. O nome do Senhor Jesus, que é o mais importante. Exatamente. Vão julgar o nome do Senhor Jesus, vão julgar Centro de Ajuda, Igreja Universal do Reino de Deus. Um mau testemunho seu, vão dizer assim, você é daquela igreja? Você é do Centro de Ajuda? Você diz que é de Jesus, que é de Deus, mas com esse mau comportamento? Então pense, os comentários que chegam aqui são pessoas que vê bons exemplos nos obreiros e até querem fazer a obra por conta desse bom exemplo. E há outros que criticam, vendo o mau exemplo e não querem nada com a obra, porque o mau exemplo acaba por ser negativo para eles. Pense nisso. Para mais comentários, já sabe, envie-nos o seu comentário, obreiros@iurde.pt. E também temos, Cris, o Facebook dos Obreiros, que está aberto, está, enfim, à vontade, à disposição de todos. Com certeza.